Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, o canal do seu mentor de estudos. Hoje vamos falar sobre adaptações neuromusculares no iniciante. Por que que assim que o aluno começa na musculação, ele não estava treinando, começou agora, ele ganha muita força rápido? Em questão de poucos dias, ele já está pegando o dobro do que ele pegou no primeiro treino. Kaique, é porque ele ganhou músculo, é porque o músculo dele ficou maior. O que é isso? Não, nada disso, nada disso. O que acontece? Quando a pessoa fica muito tempo sem praticar alguma atividade ou qualquer outra coisa que seja no corpo dela, o seu cérebro entende que ele não precisa gastar energia com aquilo. Calma, que parece estar sendo confuso, mas você vai chegar lá. Por exemplo, se a pessoa tem uma miopia, tem lá ela precisa usar óculos de grau 1 grau de cada lado. Só isso que ela necessita para poder enxergar melhor. Se a pessoa vai lá no camelô e compra aqueles óculos de camelô, e esse óculos tem 3 graus de cada lado, ela põe no rosto para utilizar aquele óculos, mas ela precisava de somente 1 grau. O que o cérebro entende? Poxa, a gente não precisa mais gastar tanta energia no que se diz respeito à visão para ela poder enxergar. Aí o que acontece? O cérebro vai tirando energia daquela atividade. Qual atividade? Enxergar. Não sei se é exatamente esse termo, porque eu não sou oftalmologista, mas enfim, dá para entender, né? O seu cérebro para de gastar tanta energia no seu olho para ele poder enxergar melhor conforme ele enxergava. Antes você precisava só de 1 grau, aí você colocou um óculos de grau 3, de 3 graus de cada lado. A pessoa utiliza aquilo por um tempo. Quando a pessoa tira o óculos, fala assim, eu vou parar de usar óculos, ela tira o óculos. Se ela colocar um óculos de 1 grau novamente, ela já não vai conseguir enxergar com aquele óculos. Por quê? Porque o seu cérebro já não está mandando mais energia para o seu olho enxergar na mesma forma que ele enxergar antigamente com 1 grau de cada lado só. Agora o seu olho vai precisar de óculos com 3 graus de cada lado. Você entendeu? Assim é com o músculo. Com o músculo inativo por muito tempo, o seu corpo entende o quê? O seu cérebro entende o quê? Eu não preciso recrutar tantas fibras naquele músculo, porque ele não está usando. Então, o seu cérebro ele vai meio que desativando as fibras mais internas ali do seu músculo. O seu músculo passa, o seu corpo passa a utilizar somente poucas fibras ali, porque ele sabe que você não vai usar ele. Onde eu quero chegar com isso? O seu aluno ganha muita força no início, logo no início dos treinamentos, não é porque ele ganhou um músculo rápido, mas porque você sinalizou para o seu cérebro que você precisa voltar a ativar aquelas fibras musculares internas profundas que estavam inativas. Então o seu corpo não ganha mais músculos. Ele apenas aprende a usar melhor o que ele já tinha. Seu músculo é uma obra. Tinha 10 trabalhadores. Se a obra está ficando parada, o que você vai fazer? Pô, eu não preciso gastar com 10 pedreiros. A obra está parada. Eu deixando 2 pedreiros ali trabalhando já é mais do que suficiente. Eu quero que a obra fique mais lenta, eu quero economizar dinheiro nessa obra. Dinheiro é como se fosse energia no músculo. Então eu quero economizar dinheiro. Para que eu vou utilizar os 10 pedreiros que estão ali dentro?
sendo que eu posso deixar 8 descansando, economizando energia, e eu utilizo só 2. Quando o aluno volta a treinar ou começa a treinar, o que dá para entender? Opa, agora a obra começou a andar, então agora eu preciso recrutar os outros 8 pedreiros que estavam lá dormindo. Entendeu? Quanto tempo demora isso, Kaique? A adaptação neuromuscular pode levar até 8 semanas, então até 2 meses aproximadamente o seu aluno vai continuar ganhando forças expressivas. Porque até acontecer essas adaptações neuromusculares, comunicação entre sistema nervoso e músculo, leva até 8 semanas. Depois você vai perceber que seu aluno vai estagnar. Entendeu? Então o seu cérebro ele aprende a usar melhor o que ele já tem. Certo? Ou seja, maior recrutamento de unidades motoras. Antes recrutava poucas unidades motoras, porque você não estava utilizando. Então seu cérebro entendeu que ele não precisava mandar energia para aquilo, certo? O que acontece também? Melhor sincronia entre unidades motoras. O que significa isso? Os músculos que participam daquele movimento, eles vão entendendo a força que eles vão precisando fazer para aquele movimento. Entendeu? Por exemplo, no supino, o músculo principal, o agonista, peitoral, mas os músculos que ajudam no exercício, deltoide anterior e tríceps braquial. No início, até o seu deltoide anterior e o seu tríceps entender a força que ele precisa produzir para auxiliar o peitoral naquele movimento, leva tempo. Ele precisa aprender a quantidade de força que ele precisa utilizar. Entendeu? Outra adaptação, redução da coativação antagonista. Redução da coativação antagonista. Que nome louco é esse, Kaique? Que doideira é essa? De onde você tirou isso? Redução da coativação antagonista não é nada mais nada menos que você vai fazer um exercício. Por exemplo, a rosca aqui para bíceps. O movimento é esse aqui, flexão de cotovelo. O agonista é o bíceps. Só que, como o seu corpo não está acostumado a fazer aquele movimento, ele vai assustar. Ele vai falar, caramba, o que está acontecendo? Isso é diferente. Vamos proteger esse músculo antes que ele se arrebente ali. Então, o que o corpo faz? Ele ativa o antagonista, tríceps. Para quê? Para proteger o bíceps. Porque na cabeça do seu, na sua cabeça ali, no sistema nervoso, você está fazendo uma coisa desordenada e como o músculo não está preparado para receber aquela carga, aquele estímulo, ele vai lesionar demais, entendeu? Então essa coativação antagonista é como se fosse um modo de proteção do seu corpo. Pô, vamos ativar o tríceps, que faz a extensão, que é um movimento contrário ao movimento do bíceps, para ele dar uma segurada no movimento. Então o movimento ele fica travado. Por quê? Porque tem um músculo puxando para cá e tem outro puxando para lá. Então fica um movimento desordenado, fica um movimento trêmulo, fica um movimento biomecanicamente irregular, não tem um aproveitamento de energia legal, não tem uma fluidez de movimento. Você entendeu? Então isso prejudica ali na fase inicial. Então, uma das adaptações que acontece é essa, a redução da coativação antagonista. O tríceps passa a entender que ele não precisa ficar ativando para dar uma segurada no movimento do bíceps. Ele passou a entender que o bíceps dá conta e que ele não vai se ferrar. Entendeu? Falei assim, ó, bíceps, eu comecei a entender que você dá conta do recado, então eu vou parar de dar uma segurada aqui. Beleza?
você passa a se virar sozinho aí. Aí o que acontece? Aí para de ter esse travamento antagonista, o movimento começa a ficar mais coordenado, começa a ficar mais fluido, começa a ficar um movimento mais bonito, mais puro, entendeu? Outra adaptação, melhor coordenação intermuscular. O que é coordenação intermuscular? É a coordenação geral dos músculos responsáveis naquele movimento, entendeu? É como se fosse a sincronia entre as unidades motoras, mas é entre os músculos. Os músculos, eles aprendem qual quantidade de força utilizar, quando ele deve ser ativado para poder auxiliar no movimento, quando ele deve ser desativado para não ter a coativação antagonista. Então, o seu corpo ele vai aprendendo a ficar mais eficiente para aqueles movimentos. Não fica um movimento descoordenado, por exemplo, no supino com halteres, um sobe mais que o outro, ou um sobe aqui, o outro sobe aqui embaixo. Não fica aquela coisa trêmula, aquela coisa feia de se ver. Fica uma coisa mais bonita de se ver, fica um movimento bonito. Você já reparou naquele cara da academia fazendo um exercício, você olha e fala assim, caramba, mas que movimento bonito. Eu treino há muito tempo e meu movimento não é tão bonito igual o dele. É por conta disso, porque ele já treinou tanto, a musculatura dele está tão treinada, a coordenação intermuscular dele está tão perfeita que o movimento fica fluido de uma forma muito bonita, entendeu? Então, é basicamente isso que acontece, certo? Esse foi mais um vídeo. Se você ficou até o final do vídeo, meus parabéns, você será um personal de alto padrão. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixe o seu like para fortalecer o canal, certo? E compartilhe com seu amigo para que ele também aprenda sobre esse tema. E um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.